A real história dessa avó. Fiquei grávida aos 65 anos, ninguém acreditou que era possível. Antes de começar esta incrível história, gostaria de convidar você a se inscrever no canal. Histórias como a que vou contar hoje chegam primeiro para quem está sempre por aqui. Agora prepare seu coração, porque o que você vai ouvir parece impossível, mas aconteceu de verdade. Hoje vou contar a história de Dona Teresa Oliveira, uma mulher que aos 65 anos de idade viu o impossível acontecer em sua vida. O consultório médico estava silencioso quando o Dr. Paulo Mendes entrou com uma pasta em mãos e uma expressão que misturava perplexidade e cautela. Teresa, sentada na cadeira em frente à mesa do médico, apertava nervosamente a alça de sua bolsa de couro gasta pelo tempo. Dona Teresa, eu refiz os exames 3 vezes para ter certeza. Não há erro. O médico ajustou os óculos, olhando fixamente para os resultados. A senhora está grávida. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som do relógio na parede. Teresa sentiu o mundo girar. Aos 65 anos, com cabelos já completamente grisalhos e marcas do tempo estampadas em seu rosto, ela seria mãe novamente. Isso é impossível, doutor. Deve haver algum engano. Sua voz tremia enquanto tentava processar a informação. É extremamente raro, mas não impossível. A senhora está no que chamamos de menopausa tardia, e houve uma ovulação inesperada. Os exames são conclusivos. O médico explicou com calma, embora sua expressão revelasse que ele mesmo estava lidando com um caso sem precedentes em sua carreira. Teresa saiu do consultório caminhando como se estivesse em um sonho. As ruas de São Paulo nunca pareceram tão barulhentas e ao mesmo tempo tão distantes. O calor típico de janeiro sufocava, mas ela mal sentia a temperatura. Em sua mente, apenas uma pergunta ecoava. Como contar isso à sua família? Como explicar que, após criar 3 filhos já adultos e ser avó de 5 netos, ela estava esperando um bebê? Ao chegar em casa, no pequeno apartamento no bairro do Brás, onde morava sozinha desde que ficara viúva há 8 anos, Teresa sentou-se na cadeira de balanço que havia pertencido à sua própria avó. Olhou para a foto de seu falecido marido, Antônio, na estante. "O que você diria disso, velho?" murmurou com um sorriso trêmulo nos lábios. "Um filho nosso, depois de tanto tempo." As lágrimas vieram, não de tristeza, mas de uma emoção que ela não conseguia nomear. Medo, alegria, confusão, esperança, tudo misturado em seu coração enquanto sua mão repousava instintivamente sobre o ventre que, contra todas as probabilidades, abrigava uma nova vida. Naquela noite, Teresa não conseguiu dormir. Pela janela do quarto, observava as luzes da cidade que nunca adormecia completamente. Assim como seus pensamentos agora. Como seria criar uma criança nessa idade? O que as pessoas diriam? E sua saúde aguentaria? Perguntas sem respostas imediatas rodopiavam em sua mente enquanto a madrugada avançava. O que Teresa não sabia era que aquele bebê improvável seria apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor, de maneiras que ninguém poderia prever. Teresa Oliveira nasceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, Ribeirão das Flores, filha de agricultores humildes que cultivavam café. Desde cedo, aprendeu o valor do trabalho duro e da perseverança. Aos 18 anos, decidiu tentar a sorte na capital paulista, como tantos outros nordestinos que buscavam melhores oportunidades. Com apenas uma mala de roupas e algumas economias, chegou a São Paulo em 1976. A cidade gigantesca a assustou inicialmente, mas Teresa tinha determinação. Conseguiu emprego como costureira em uma fábrica têxtil no Brás, onde conheceu outras mulheres que, como ela, haviam deixado suas cidades natais em busca de uma vida melhor. Foi em um domingo de folga, durante uma festa junina no bairro, que conheceu Antônio Oliveira, um jovem mecânico de origem portuguesa. O jeito calmo e respeitoso dele conquistou Teresa, e após 1 ano de namoro, casaram-se em uma cerimônia simples, mas cheia de esperança. "Você vai ver, Teresa. Vamos construir uma família linda juntos", prometeu Antônio na noite do casamento, enquanto dançavam abraçados no pequeno salão paroquial. E assim foi. Nos anos seguintes, tiveram 3 filhos. Carlos, o mais velho, nascido em 1979, Mariana, a do meio, em 1982, e Rodrigo, o caçula, em 1985. Teresa deixou o trabalho na fábrica para se dedicar aos filhos, mas continuou costurando em casa para complementar a renda familiar. A vida não era fácil. O pequeno apartamento no Brás, comprado com muito sacrifício, mal acomodava a família de 5 pessoas. Antônio trabalhava em 2 empregos para garantir que os filhos pudessem estudar. Teresa economizava cada centavo, reaproveitava roupas,
fazia marmitas para o marido e as crianças. Mãe, por que a gente não pode ter tênis novo como os outros meninos da escola? Perguntava Rodrigo, ainda pequeno. Porque algumas coisas são mais importantes que tênis novos, meu filho. Como a educação que vai abrir portas que nem imaginamos ainda, respondia Teresa, com a sabedoria de quem conhecia o valor das prioridades. Os anos passaram. Os filhos cresceram, formaram-se, construíram suas próprias famílias. Carlos tornou-se engenheiro, Mariana advogada e Rodrigo professor universitário. Teresa assistiu com orgulho cada conquista, cada neto que chegava, cada nova etapa. Quando Antônio faleceu subitamente de um infarto aos 70 anos, Teresa sentiu como se parte dela tivesse partido também. Foram 43 anos de companheirismo, de lutas compartilhadas, de sonhos realizados juntos. Como vou seguir sem você, meu velho? Perguntava ao olhar a foto dele todas as manhãs. Aos poucos, reorganizou sua vida. Passou a frequentar um centro de convivência para idosos no bairro, onde fazia hidroginástica e participava de um grupo de tricô. Visitava os filhos e netos regularmente, embora preferisse a independência de seu próprio lar. Aos 65 anos, Teresa havia encontrado uma rotina tranquila, aceitando que estava na fase final de sua vida. Até que, numa consulta de rotina, queixou-se de enjoos matinais e cansaço incomum. Pensou que poderia ser algum problema digestivo, talvez até algo mais sério devido à idade. Jamais poderia imaginar que aqueles sintomas anunciavam o maior desafio, e talvez o maior presente, que a vida ainda lhe reservava. O domingo de almoço em família era sagrado para Teresa. Uma vez por mês, todos se reuniam em sua casa, filhos, noras, genro e netos, para saborear sua famosa feijoada e colocar as conversas em dia. Naquele dia específico, porém, a matriarca estava mais silenciosa que o habitual enquanto preparava a refeição. "Mãe, a senhora está bem? Parece pálida", observou Mariana, ajudando a cortar os legumes para a salada. "Estou ótima, filha. Só um pouco cansada", desconversou Teresa, decidida a esperar o momento certo para dar a notícia. Quando todos estavam à mesa, entre risos e conversas animadas, Teresa bateu levemente no copo com o garfo, pedindo atenção. O burburinho cessou gradualmente, e todos os olhares se voltaram para ela. "Tenho algo importante para contar a vocês", começou, sentindo o coração acelerar. "Fui ao médico semana passada e..." Fez uma pausa, respirando fundo. "Estou grávida." O silêncio que se seguiu foi tão denso que se poderia ouvir o tic-tac do relógio da sala. Carlos foi o primeiro a reagir, com uma risada nervosa. "Mãe, que brincadeira é essa? A senhora tem 65 anos." "Não é brincadeira, filho. O Dr. Paulo fez os exames 3 vezes para confirmar." "É raro, mas aconteceu." Mariana levantou-se abruptamente, o rosto pálido. "Isso é impossível! Deve ser algum tumor, alguma doença grave que o médico confundiu." "Eu também pensei nisso, filha. Mas fizeram uma ultrassonografia. Tem um bebê ali, com coração batendo e tudo." Rodrigo, sempre o mais calmo dos três, aproximou-se da mãe e segurou suas mãos. "Mãe, a senhora tem certeza? Isso é extremamente incomum na sua idade. Há riscos enormes." "Eu sei, meu filho. Estou assustada também. Mas é real." A reação dos netos variou da confusão à empolgação. Sofia, a neta mais velha de 15 anos, exclamou: "Vou ter um tio ou tia mais novo que eu? Isso é muito louco, vovó." Nas semanas seguintes, a notícia espalhou-se como fogo pelo bairro. Vizinhos olhavam com curiosidade quando Teresa passava. No centro de convivência, as amigas dividiam-se entre as que ofereciam apoio e as que, por trás, comentavam que aquilo era coisa do diabo ou vergonha para uma senhora da idade dela. Dona Teresa engravidou aos 65 anos. Você acredita nisso? Os cochichos a seguiam por onde ia. Na padaria, o senhor Manuel, português que conhecia Teresa há décadas, não conteve a língua. "Dona Teresa, com todo respeito, mas a senhora não acha que já passou da idade? Quem vai criar essa criança quando a senhora não estiver mais aqui?" Teresa, que sempre fora uma mulher discreta, viu-se no centro de uma tempestade de opiniões e julgamentos. Os olhares de desaprovação pesavam. As perguntas indiscretas machucavam. Até mesmo o padre da paróquia, que frequentava há anos, a chamou para uma conversa particular, questionando a moralidade da situação. Em casa, sozinha com seus pensamentos, Teresa às vezes chorava. Não pelo bebê, que já amava incondicionalmente, mas pela incompreensão das pessoas. Como explicar que aquela vida crescendo dentro dela não fora planejada, mas era bem-vinda? Como fazer entenderem que, apesar do medo e das incertezas, ela sentia uma alegria profunda por aquela oportunidade inesperada? Uma noite, enquanto tricotava um sapatinho amarelo, o telefone tocou.
Era Carlos, seu primogênito. Mãe, precisamos conversar. Eu e meus irmãos estamos preocupados. Marcamos uma consulta com outro especialista para uma segunda opinião. Filho, eu entendo a preocupação de vocês, mas já aceitei essa realidade. É um presente que a vida me deu, mesmo que eu não entenda o porquê. Mãe, a senhora tem que ser realista. Como vai criar uma criança nessa idade? E os riscos para sua saúde? A conversa terminou sem resolução, deixando Teresa com um peso no coração. Seus próprios filhos, que ela criara com tanto amor, pareciam incapazes de aceitar sua decisão de seguir com aquela gravidez improvável. Naquela noite, antes de dormir, Teresa conversou com o bebê, como já havia se tornado seu hábito. Não se preocupe, pequenino. Sua mãe já enfrentou muitas tempestades na vida. Essa é só mais uma que vamos atravessar juntos. À medida que a barriga de Teresa crescia, também aumentavam os desafios. As consultas pré-natais tornaram-se mais frequentes devido à sua condição de gravidez de altíssimo risco. Cada visita ao hospital era uma nova bateria de exames, recomendações e, inevitavelmente, olhares curiosos da equipe médica. Dona Teresa, a senhora entrou para a literatura médica, comentou o Dr. Paulo durante uma consulta no quarto mês. Há pouquíssimos casos documentados de gravidez natural após os 60 anos. A senhora é um caso em 1 milhão. Espero que isso seja bom, doutor, respondeu ela com um sorriso tímido. Do ponto de vista científico, é fascinante. Mas precisamos monitorar de perto. A pressão arterial da senhora está um pouco elevada hoje. Os problemas de saúde começaram a surgir. Hipertensão gestacional, diabetes gestacional, dores nas articulações que já sofriam com a artrite. Teresa foi aconselhada a fazer repouso quase absoluto a partir do 5º mês, o que significava depender mais dos outros, algo que sempre evitara. Mariana, que inicialmente reagira com mais resistência à gravidez da mãe, surpreendentemente tornou-se sua principal aliada. Reorganizou seu horário no escritório de advocacia para passar as tardes com Teresa, ajudando nas tarefas domésticas e fazendo companhia. Sabe, mãe, disse ela enquanto organizava os medicamentos diários de Teresa. Eu ainda acho essa situação toda uma loucura, mas se a senhora decidiu seguir em frente, vou estar ao seu lado. Obrigada, filha. Isso significa muito para mim. Durante essas tardes juntas, mãe e filha desenvolveram uma nova intimidade. Mariana, sempre a mais reservada dos 3 filhos, começou a se abrir sobre suas próprias lutas. O casamento que enfrentava dificuldades, a pressão no trabalho, o filho adolescente que estava distante. Às vezes me pergunto se fui uma boa mãe para o Lucas, confessou Mariana certo dia. Ele mal conversa comigo ultimamente. Ser mãe não vem com manual de instruções, filha. Fazemos o melhor que podemos com o que sabemos no momento. Teresa segurou a mão de Mariana com carinho. Lembro quando você tinha a idade do Lucas. Também passamos por uma fase difícil. Sério, não me lembro disso. Você era reservada, vivia no seu mundo. Eu me preocupava tanto. Até que um dia, em vez de tentar fazer você falar, simplesmente sentei ao seu lado enquanto você desenhava. Não disse nada. Depois de quase 1 hora, você começou a me contar sobre os problemas na escola. É? Mariana sorriu, uma memória distante voltando. Eu lembro disso. Uma menina estava me excluindo das brincadeiras. Às vezes, o que nossos filhos precisam não é de conselhos, mas de presença. Talvez o Lucas só precise sentir que você está ali, sem cobranças. Essas conversas tornaram-se preciosas para ambas. Enquanto o bebê crescia no ventre de Teresa, crescia também uma nova compreensão entre mãe e filha. Carlos, por outro lado, continuava resistente. Como primogênito, sempre sentira a responsabilidade de cuidar da família, especialmente após a morte do pai. A gravidez da mãe representava para ele não apenas um risco à saúde dela, mas também uma possível responsabilidade adicional para o futuro. Mãe, eu fiz uma pesquisa sobre os riscos, disse ele durante uma visita, trazendo uma pasta cheia de artigos impressos. A taxa de complicações é altíssima. E depois que o bebê nascer? A senhora pensou no futuro dele? Se algo acontecer com a senhora, quem vai criá-lo? Carlos, eu entendo sua preocupação, mas já vivi o suficiente para saber que a vida não vem com garantias. Este bebê é um milagre, e vou amá-lo pelo tempo que Deus me permitir. Rodrigo, o filho mais novo, abordou a situação de maneira mais prática. Professor universitário de psicologia, ele organizou um grupo de apoio para avós que se tornaram mães novamente. Embora o caso de Teresa fosse único no grupo, ali, ela pôde compartilhar seus medos e esperanças com outras mulheres que, por diferentes circunstâncias, estavam criando netos ou bisnetos.
Dona Teresa, a senhora é uma inspiração, disse Cleide, uma senhora de 70 anos que criava 2 netos após a filha falecer em um acidente. Se a senhora pode começar de novo aos 65, eu também posso seguir em frente. No 6º mês de gestação, durante uma ultrassonografia de rotina, veio a revelação. Querem saber o sexo do bebê? Perguntou a médica, sorrindo. Teresa, que estava acompanhada por seus 3 filhos naquele dia, uma rara ocasião em que todos concordaram em ir juntos, apertou a mão de Mariana. Sim, queremos, respondeu emocionada. É uma menina, e pelo que vejo aqui, está perfeitamente saudável. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado de Teresa. Uma menina. Depois de 3 filhos homens e 4 netos, teria finalmente uma filha menina. Vou chamá-la de Esperança, anunciou Teresa, olhando para os filhos. Porque ela chegou quando eu já não esperava mais nada da vida. Naquele momento, algo mudou no olhar de Carlos. Vendo a imagem da irmã no monitor e o rosto iluminado da mãe, algo dentro dele se abrandou. Talvez, pensou, aquela criança não fosse apenas um problema a ser resolvido, mas realmente um presente inesperado. Ao saírem do consultório, Carlos surpreendeu a todos ao dizer: Mãe, estive pensando... O quarto de hóspedes lá em casa poderia ser adaptado para um quarto de bebê. Para quando a senhora precisar de ajuda ou quiser descansar. Teresa abraçou o filho, sem palavras para expressar sua gratidão por aquele pequeno sinal de aceitação. O último trimestre da gravidez trouxe novos desafios. O corpo de Teresa, já cansado pelos anos, respondia com dificuldade às exigências de gerar uma vida. Internações curtas tornaram-se frequentes para controlar a pressão arterial e os níveis de glicose. Estamos na reta final, Dona Teresa, encorajava o Dr. Paulo. Vamos programar uma cesariana para a atriz sair nessa semana. Não queremos arriscar complicações. A notícia da avó grávida havia ultrapassado os limites do bairro. Uma repórter de um jornal local fez contato, interessada em contar sua história. Inicialmente relutante, Teresa acabou concordando após conversar com Rodrigo. Mãe, sua história pode inspirar outras pessoas a nunca desistirem, independentemente da idade, argumentou ele. A reportagem, publicada com o título Milagre aos 65, a incrível história de Teresa Oliveira, gerou uma onda de reações. Cartas e e-mails, estes lidos pelos netos para Teresa, chegavam diariamente, alguns criticando, mas a maioria expressando admiração e apoio. Uma carta em particular tocou profundamente Teresa. Era de uma mulher de 50 anos que havia desistido de seus sonhos por acreditar que já era tarde demais. Sua história me mostrou que nunca é tarde para recomeçar, escreveu ela. Se a senhora pode ser mãe aos 65, eu posso voltar a estudar aos 50. Na manhã da cesariana programada, o quarto de hospital estava cheio. Filhos, noras, genro, netos e até algumas amigas do centro de convivência vieram dar apoio. A equipe médica havia se preparado meticulosamente, considerando todos os riscos associados à idade avançada de Teresa. Estou com medo, confessou ela a Mariana, enquanto esperavam para ir ao centro cirúrgico. É normal ter medo, mãe. Mas a senhora não está sozinha. A cirurgia transcorreu sem complicações. Às 9h47 da manhã de uma terça-feira ensolarada, nasceu Esperança Oliveira, pesando 2,8 quilos e medindo 47 centímetros. Quando os primeiros choros da recém-nascida ecoaram pela sala, Teresa, ainda sob o efeito da anestesia, sorriu entre lágrimas. Ela é perfeita, sussurrou o Dr. Paulo, colocando a pequena Esperança nos braços da mãe por um breve momento antes de levá-la para os primeiros cuidados. A recuperação pós-parto foi mais lenta do que o normal, como esperado. Teresa permaneceu internada por 2 semanas, enfrentando uma pequena infecção e dificuldades com a pressão arterial. Durante esse período, seus filhos se revezavam para ficar com ela no hospital, enquanto Esperança recebia alta e ia para a casa de Carlos, onde a esposa dele, Ana, ajudava nos cuidados iniciais. Sabe o que é engraçado? Comentou Ana para Carlos uma noite enquanto ninava Esperança. Esta bebê tem a mesma idade que nosso neto terá quando nascer. A filha de Carlos estava grávida de 5 meses. Nossa família nunca foi convencional mesmo, respondeu Carlos, que surpreendentemente havia se tornado o mais dedicado à pequena irmã. Quando finalmente recebeu alta, Teresa voltou para casa com uma nova rotina. O apartamento, antes silencioso e organizado, agora estava adaptado para receber um bebê. O antigo quarto de costura transformou-se em um quarto infantil, decorado com carinho por toda a família. Os primeiros meses foram exaustivos. Noites em claro, mamadeiras, pois Teresa não conseguiu amamentar, fraldas, choros inexplicáveis,
Desafios que ela havia enfrentado décadas atrás, mas que agora pareciam ainda mais intensos devido à sua idade. Como eu fazia isso com 3 crianças? Perguntava-se, exausta, após uma noite particularmente difícil. Mas havia também uma rede de apoio que não existia antes. Seus filhos se organizaram em um rodízio para ajudar. Sofia, a neta adolescente, descobriu uma vocação inesperada como babá da tia bebê. As amigas do centro de convivência formaram um clube da vovó-mamãe, trazendo refeições prontas e oferecendo algumas horas de descanso. Em uma tarde tranquila, enquanto observava a Esperança dormindo no berço, Teresa refletiu sobre a jornada incrível dos últimos meses. De um diagnóstico chocante a um milagre vivo, sua vida havia sido completamente transformada quando menos esperava. "Você é minha pequena esperança", sussurrou, acariciando os cabelos finos da bebê. "Veio para me lembrar que a vida sempre tem surpresas guardadas, mesmo quando achamos que já vimos de tudo." O primeiro aniversário de Esperança chegou como um marco não apenas da vida da pequena, mas da extraordinária jornada que Teresa e toda a sua família haviam percorrido. O quintal da casa de Rodrigo estava decorado com balões coloridos e fitas, enquanto o bolo, feito pela própria Teresa, ocupava o centro da mesa principal. Esperança, com seus grandes olhos castanhos que lembravam tantos de Antônio, encantava a todos com seus passos hesitantes. Agarrada às mãos da mãe, ela caminhava alguns passos, caía, e com uma determinação surpreendente para alguém tão pequeno, levantava-se para tentar novamente. "Ela tem o seu espírito, mãe", observou Mariana, servindo-se de suco. "Nunca desiste." Teresa sorriu, observando a filha que agora brincava no colo de Carlos. Quem diria que seu primogênito, inicialmente o mais resistente à ideia da gravidez tardia, seria agora o mais dedicado à irmã caçula? A vida tinha dessas ironias. "Sabe, às vezes acordo no meio da noite só para verificar se não sonhei tudo isso", confessou Teresa à filha. Uma criança aos 66 anos. Ainda parece impossível. "Mas está aqui, bem real", respondeu Mariana, apontando para a Esperança que agora ria às gargalhadas enquanto Lucas, seu sobrinho adolescente, a erguia no ar como se fosse um avião. A maternidade tardia havia trazido desafios que Teresa não enfrentara com seus outros filhos. Seu corpo, já marcado pelo tempo, protestava com dores nas costas após noites mal dormidas. A energia não era a mesma de 40 anos atrás. Mas havia também vantagens inesperadas. A paciência que vem com a idade, a sabedoria acumulada e, principalmente, uma rede de apoio que não existia antes. "Dona Teresa, a senhora mudou minha vida", disse Cleide, uma das senhoras do grupo de apoio que Rodrigo havia criado. Ela havia se tornado uma presença constante, ajudando Teresa 2 vezes por semana com Esperança. "Depois de perder minha filha, achei que nunca mais teria propósito. Cuidar da sua pequena me devolveu a alegria." O grupo de avós em situações não convencionais, como era carinhosamente chamado, havia crescido. Reuniam-se quinzenalmente, compartilhando experiências, dificuldades e conquistas. Teresa, inicialmente relutante em participar, agora era uma espécie de mentora para outras mulheres que, por diferentes circunstâncias, encontravam-se criando crianças em idade avançada. "Não tenho respostas", dizia ela sempre. "Apenas aprendi que cada dia é uma nova oportunidade de fazer o melhor que podemos." A reportagem sobre sua gravidez, inicialmente local, havia ganhado repercussão nacional. Ocasionalmente, ainda recebia cartas e e-mails de pessoas tocadas por sua história. Uma universidade havia até solicitado que ela participasse de um estudo sobre fertilidade tardia, ao que Teresa gentilmente recusou. "Já tenho compromissos suficientes", explicou, referindo-se à filha pequena. Durante a festa, enquanto todos cantavam parabéns, Teresa observou o rosto iluminado de cada membro de sua família. Carlos, agora avô e irmão mais velho de uma bebê, havia encontrado um novo propósito em sua aposentadoria recente, dedicando-se a projetos sociais inspirados pela história da mãe. Mariana, que enfrentara uma crise no casamento, havia encontrado um novo equilíbrio, aplicando em sua própria família as lições de paciência e aceitação que aprendera com Teresa. Rodrigo, sempre o mais sensível, havia transformado a experiência da mãe em material para suas aulas de psicologia sobre resiliência e adaptação. "Um brinde à nossa mãe", propôs Carlos, erguendo sua taça após o bolo ser cortado, "que nos ensinou que a vida sempre tem surpresas guardadas, mesmo quando achamos que já vimos de tudo." Todos ergueram suas taças, enquanto Esperança, no colo de Teresa, batia palmas entusiasmada, sem entender o significado do momento, mas contagiada pela alegria. Mais tarde,
Quando a maioria dos convidados já havia partido e apenas a família mais próxima permanecia, Teresa pediu a atenção de todos. Com Esperança adormecida em seus braços, ela falou com a voz embargada pela emoção. Há pouco mais de um ano, quando descobri que estava grávida, meu mundo virou de cabeça para baixo. Tive medo, muitas dúvidas, e pensei que não conseguiria. Mas olhando para trás agora, vejo que Esperança veio exatamente quando eu mais precisava, embora não soubesse disso. Ela fez uma pausa, olhando para o rosto sereno da filha adormecida. Depois que Antônio partiu, uma parte de mim foi com ele. Eu vivia, mas não estava realmente vivendo. Esperança me trouxe de volta à vida. Me deu um novo propósito quando achei que minha jornada já estava terminando. Teresa olhou para cada um de seus filhos, noras, genro e netos. Mas o maior presente que ela trouxe foi reunir nossa família de uma forma que eu não imaginava ser possível novamente. Ver todos vocês aqui hoje, unidos, apoiando-se mutuamente, isso é o verdadeiro milagre. Sofia, a neta adolescente que havia desenvolvido um vínculo especial com a tia bebê, aproximou-se da avó. Vovó, lembra quando a senhora me contou histórias sobre quando meu pai era pequeno? Agora a senhora vai poder contar para a Esperança histórias sobre todos nós. Teresa sorriu, tocada pela observação da neta. Era verdade. Esperança cresceria ouvindo histórias de gerações diferentes, conectando passado e presente de uma forma única. Naquela noite, após todos partirem e a casa voltar ao silêncio, Teresa acomodou Esperança no berço e sentou-se na cadeira de balanço ao lado. Através da janela, podia ver o céu estrelado de São Paulo, raramente visível devido à poluição, mas excepcionalmente claro naquela noite. Você está vendo isso, Antônio? Sussurrou como se conversasse com o marido. Nossa pequena Esperança completou 1 ano. Você ficaria tão orgulhoso. Uma brisa suave entrou pela janela, balançando levemente as cortinas. Teresa fechou os olhos, sentindo uma paz profunda. Sua vida havia tomado um rumo completamente inesperado, desafiando todas as probabilidades e convenções. Aos 66 anos, quando muitos se preparavam para um final tranquilo, ela estava apenas começando um novo capítulo, repleto de desafios, mas também de alegrias indescritíveis. Nunca é tarde demais para recomeçar, murmurou para si mesma, repetindo o mantra que havia se tornado seu lema no último ano. Ao seu lado, Esperança dormia tranquilamente, alheia ao impacto extraordinário que sua existência improvável havia causado. Uma criança que médicos consideraram um milagre, que a sociedade julgou impossível e que havia se tornado o centro de uma família renovada pelo amor e pela aceitação. Teresa sabia que o caminho pela frente não seria fácil. Havia preocupações práticas sobre o futuro, sobre sua saúde e longevidade, mas havia aprendido a viver um dia de cada vez, aproveitando cada momento precioso com sua filha inesperada. Obrigada, sussurrou Teresa, não sabendo exatamente a quem dirigia sua gratidão, se a Deus, ao destino ou à própria vida com suas infinitas possibilidades. Obrigada por me mostrar que os milagres existem, mesmo quando parecem impossíveis. E assim, embalada pelo suave som da respiração de Esperança, Teresa adormeceu na cadeira de balanço, com um sorriso sereno nos lábios. A avó que engravidou aos 65 anos havia encontrado no outono de sua vida uma inesperada e abençoada primavera. Antes de encerrar esta história que tocou seu coração, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Histórias como a de Dona Teresa nos lembram que a vida é cheia de surpresas maravilhosas, e eu adoraria continuar compartilhando essas narrativas emocionantes com você. Até a próxima!